Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar o seu começo de semana. Meus amigos, mais um vídeo polêmico e este é polêmico mesmo, para que a gente venha dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E já ouviu aquele ditado que mentira tem perna curta? Meus amigos, o dono lá, ou um dos sócios da 777 Partners, olha, desmentiu esses jornalistas aí. Viu, seu Fábio Azevedo? Ficou feio, hein? A gente vai falar muito sobre essa situação. A 777 Partners, que poderá chegar aqui no Rio de Janeiro nesta semana, está marcada aí uma reunião com o Jorge Salgado. A gente vai falar muito aqui sobre o desfecho da Taça Guanabara. Vamos fazer um prognóstico para o jogo contra o Flamengo. E a gente vai falar muito também sobre a situação aí envolvendo a AGE. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos para o vídeo, pessoal. Ontem o Vasco da Gama passou o trator aí por cima do Resende, né? E pelo incrível que pareça, a equipe reserva atuou muito melhor do que a equipe titular. 3-0 para o Vasco da Gama. Os gols do Vasco da Gama foram marcados pelo Bruno Nazário aos 38 minutos do primeiro tempo. Segundo gol do Vasco da Gama, o Vitinho marcou aos 30 minutos do segundo tempo e o Vinícius complementou a goleada aí aos 34 minutos do segundo tempo. Com isto, o Vasco ficou na terceira colocação e é o seguinte, o Vasco vai jogar com o Flamengo, meus amigos. E o desfecho da Taça Guanabara ficou da seguinte forma: os confrontos decididos: Vasco e Flamengo, Fluminense e Botafogo. As semifinais da Taça Rio, né, vai ser Nova Iguaçu e Audax, Portuguesa da Ilha e Resende. E, meus amigos, confirmadíssimo, tá? O Vasco já com data e hora marcada para os jogos das duas semifinais. E o Vasco vai a campo no dia 16, na quarta-feira, perfeito, onde o Vasco da Gama vai jogar com o Flamengo às 20 horas e confirmadíssimo no Maracanã, tá? O jogo de volta dia 20, né? Aí o mando é do Flamengo. Esse jogo vai acontecer às 16 horas também no Maracanã. E os entusiastas aí da SAF aí estão felizes porque o Josh Wander, né, ele comunicou que pretende aí participar do edital da licitação aí do Maracanã, certo? Então a Vasco SAF poderá aí administrar o complexo do Maracanã. Bem, meus amigos, com relação a 777 Partners, eles são aguardados nessa semana aqui no Rio de Janeiro. Esta semana, o comitê aí de transição vai se reunir com a empresa para que eles possam traçar as metodologias aí de trabalho para uma futura SAF. E é o seguinte, meus amigos, o Vasco da Gama aí
aguarda o aporte financeiro de 120 milhões. E o Vasco pediu aí a 777 Partners para que a empresa banque aí 4 reforços de peso, matéria vinda lá do GE. Então a gente vai aguardar, porque o que a gente viu de concreto é o Lucas Oliveira, jogador do Bangu, chegando no Vasco, que deve ser apresentado hoje aí oficialmente como reforço do Vasco da Gama, certo? E ontem veio uma notícia lá do Atenção Salgadinhos dizendo o seguinte, né? Que a 777 Partners já segue analisando as contas do Vasco. Então o Vasco abriu mesmo as pernas, né? E já está aí até a 777 aí já avaliando todas as dívidas do Vasco, toda essa situação mesmo. E é o seguinte, a gente teve uma entrevista polêmica aí de um dos sócios aí da 777 Partners, que ele foi perguntado o seguinte, sobre o investimento de 700 milhões, em quanto tempo que isso ia entrar no Vasco da Gama. Abre aspas para ele, para o Juan Aricigueiras. Todo o dinheiro deve ser investido nos próximos, eu diria, 4 anos mais ou menos. E aí, Fábio Azevedo? É um dos donos da empresa que está dizendo aí que é de 4 mais ou menos anos aí. Vamos repetir. Todo o dinheiro deve ser investido nos próximos, eu diria, 4 anos mais ou menos. Você imagina aí, 700 milhões em 4 anos, já não é 3 anos iguais os jornalistas estão dizendo aí. São coisas que são muito diferentes, né? Pô, e o Vasco da Gama, sem fazer nada, já arrecada isso. Então, muita polêmica nessa situação aí e falta de transparência. Por isso que a gente tem pedido o contrato. Com relação à situação envolvendo a AGE aí, meus amigos, a gente está confiante. Sábado teve a coleta lá das assinaturas, muitas pessoas aderindo aí à movimentação, e eu peço a você, tá? Para você dar uma conferida, tem muita gente aí com pendência com relação à documentação. Então dá uma olhada, vê se está tudo ok, se você recebeu algum e-mail, para que a gente possa dar aí prosseguimento aos fatos aí, certo? E é o seguinte, vamos aguardar esses 4 reforços aí do Vasco, o camisa 9, o camisa 10, que os canais de YouTube aí estão prometendo, e eu estou na torcida para que dê tudo certo. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!